Milionário. Viu uma mendiga com uma criança no lixo, entregou as chaves da sua casa para ela e no dia seguinte ficou chocado ao acordar. Na cidade de Águas Claras, um município próspero no interior do Brasil, vivia Theo Alvarenga, um jovem empresário de 32 anos que havia construído um império no ramo de tecnologia. Seu sucesso era inegável, mas poucos conheciam o vazio que habitava seu coração. Casado há 5 anos com Marília, uma bela e ambiciosa executiva, Theo sentia que algo faltava em sua vida, embora não soubesse exatamente o que. Era uma noite fria de junho, e Theo voltava tarde do escritório, como de costume. As ruas de Águas Claras estavam quase desertas, o que não era incomum para uma terça-feira. Enquanto dirigia seu carro luxuoso, Theo se pegou pensando em como sua vida havia se tornado uma rotina monótona de trabalho e compromissos sociais vazios. Ao passar por uma rua mal iluminada, algo chamou sua atenção. Próximo a um lixão, viu uma figura encolhida junto a uma caixa de papelão. Movido por um impulso que ele mesmo não entendeu, Theo parou o carro e desceu para ver o que estava acontecendo. Foi então que ele a viu. Uma jovem mulher, não muito mais nova que ele, abraçava um pequeno embrulho contra o peito. Seus olhos, embora cansados, tinham um brilho de determinação que Theo jamais esqueceria. "Está tudo bem?" Theo perguntou, aproximando-se cautelosamente. A mulher olhou para ele com uma mistura de medo e esperança. "Estamos só descansando um pouco", ela respondeu, sua voz trêmula pelo frio. Foi então que Theo ouviu um suave choramingo vindo do embrulho nos braços da mulher. Seu coração apertou ao perceber que era um bebê. "Vocês não podem ficar aqui", disse Theo, olhando ao redor para a rua escura e perigosa. "É muito arriscado." A mulher, que se apresentou como Yara, explicou que havia perdido o emprego e não tinha para onde ir. Seu marido a havia abandonado ao descobrir a gravidez, e ela estava sozinha no mundo com sua filha recém-nascida, Liz. Theo sentiu algo despertar dentro dele, uma compaixão que há muito tempo não experimentava. Sem pensar 2 vezes, tirou as chaves de sua casa do bolso e as ofereceu a Yara. "Pegue", disse ele. "É o endereço da minha casa de veraneio aqui perto. Fiquem lá esta noite, descansem e se aqueçam. Amanhã podemos conversar e ver como posso ajudar." Yara hesitou, surpresa com a gentileza inesperada. "Mas por quê? Você nem nos conhece." Theo sorriu, sentindo uma estranha paz. "Às vezes precisamos confiar uns nos outros. Vão, por favor. Ficarei mais tranquilo sabendo que vocês estão seguras." Naquela noite, ao chegar em sua mansão vazia, Marília estava viajando a negócios, como sempre. Theo não conseguiu dormir. Seus pensamentos estavam com Yara e a pequena Liz, e ele se perguntava se havia feito a coisa certa. Mas no fundo de seu coração, sabia que sim. O que Theo não podia imaginar era que aquele gesto de bondade seria apenas o começo de uma jornada que transformaria completamente sua vida. Na manhã seguinte, Theo acordou cedo, ansioso para verificar como Yara e Liz haviam passado a noite. Ele dirigiu até a casa de veraneio, seu coração batendo forte com uma mistura de expectativa e apreensão. Ao chegar, notou que a casa estava silenciosa. Theo bateu na porta, chamou por Yara, mas não houve resposta. Com um aperto no peito, usou sua chave reserva para entrar. A casa estava vazia, mas não como ele a havia deixado. Havia sinais claros de que alguém passara a noite ali. Uma toalha úmida no banheiro, um copo de água pela metade na pia da cozinha. E então, sobre a mesa da sala, Theo viu um envelope. "Caro Theo, não tenho palavras para agradecer sua bondade. O que você fez por nós ontem à noite foi mais do que eu poderia esperar de um estranho. Você nos deu abrigo, calor e, acima de tudo, esperança. Mas é por isso mesmo que preciso partir. Minha vida está um caos e não posso arrastar uma criança inocente para isso. Liz merece mais do que eu posso oferecer agora. Sei que é pedir demais, mas imploro. Cuide da minha Liz. Dê a ela o amor e a estabilidade que eu não posso proporcionar. Prometo que um dia, quando eu tiver consertado minha vida, voltarei para buscá-la. Até lá peço que seja o pai que ela merece ter. Yara."
Theo releu a carta várias vezes, sem acreditar no que estava acontecendo. Foi então que ouviu um suave choramingo vindo do quarto. Com o coração disparado, ele correu até lá. E lá estava ela, a pequena Liz deitada no centro da cama king size, envolta em cobertores macios. Seus olhinhos azuis olharam para Theo com uma inocência que o desarmou completamente. Naquele momento, Theo soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Sem hesitar, pegou Liz no colo, sentindo o pequeno corpo quente contra seu peito. Uma onda de emoções o invadiu. Medo, confusão, mas acima de tudo, um amor avassalador que ele jamais havia experimentado. "Está tudo bem, pequena", sussurrou Theo, embalando Liz suavemente. "Vou cuidar de você, prometo." As horas seguintes foram um turbilhão. Theo ligou para seu advogado, Dr. Gomes, explicando a situação e pedindo orientação sobre os procedimentos legais para assumir a guarda de Liz. Ele também contatou uma agência de babás, sabendo que precisaria de ajuda para cuidar da bebê enquanto trabalhava. Enquanto isso, sua mente fervilhava com preocupações. Como Marília reagiria a essa novidade? Ela nunca havia demonstrado interesse em ter filhos, sempre focada em sua carreira. E como ele, Theo, poderia conciliar sua vida agitada de empresário com as demandas de um bebê? Mas cada vez que olhava para Liz, todas as dúvidas se dissipavam. Ele sabia, no fundo de seu coração, que estava fazendo a coisa certa. Naquela tarde, a babá chegou. Janaína era uma senhora de meia idade, com um sorriso caloroso e olhos gentis. Ela ouviu a história de Theo com compaixão e não fez julgamentos. "O senhor tem um coração enorme, senhor Alvarenga", disse Janaína, pegando Liz no colo com uma naturalidade que impressionou Theo. "Esta pequena é uma abençoada por ter cruzado seu caminho." No final daquele primeiro dia, exausto mas feliz, Theo se sentou na poltrona do quarto, observando Liz dormir pacificamente em seu berço improvisado. Ele sabia que os desafios estavam apenas começando, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua vida tinha um propósito real. "Bem-vinda à família, Liz Alvarenga", sussurrou Theo, um sorriso suave em seus lábios. E com essas palavras, ele selou um compromisso que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Nas semanas que se seguiram, Theo mergulhou de cabeça em seu novo papel de pai. Com a ajuda incansável de Janaína, ele aprendeu a trocar fraldas, preparar mamadeiras e acalmar Liz durante as noites sem sono. Sua rotina, antes tão previsível, agora era um caos adorável de horários de alimentação, sonecas e momentos de pura alegria. No trabalho, Theo fez ajustes drásticos. Pela primeira vez em anos, ele começou a delegar mais responsabilidades, saindo mais cedo do escritório para passar tempo com Liz. Seus funcionários notaram a mudança, comentando sobre o novo brilho em seus olhos e o sorriso fácil que agora adornava seu rosto. Mas nem tudo eram flores. A sombra de uma conversa difícil pairava sobre Theo. Ele ainda não havia contado a Marília sobre Liz. Sua esposa estava em uma longa viagem de negócios na Europa, e Theo optou por esperar seu retorno para ter essa conversa cara a cara. O dia finalmente chegou. Marília voltou para casa numa tarde ensolarada de domingo, exausta da viagem, mas radiante com o sucesso de seus negócios. Theo a recebeu na porta, seu coração batendo forte com a antecipação do que estava por vir. "Marília, precisamos conversar", disse Theo, guiando-a gentilmente para a sala de estar. O sorriso de Marília desapareceu ao ver a expressão séria do marido. "O que houve, Theo? Você está me assustando." Theo respirou fundo e começou a contar toda a história. O encontro com Yara, a noite na casa de veraneio, a carta deixada pela jovem mãe e, finalmente, a decisão de assumir a guarda de Liz. À medida que Theo falava, o rosto de Marília passava por uma gama de emoções. Surpresa, confusão, incredulidade e, por fim, uma raiva fria que fez Theo estremecer. "Você enlouqueceu?" Marília finalmente explodiu. "Como pôde tomar uma decisão dessas sem me consultar? Nós nunca nem falamos sobre ter filhos, e agora você simplesmente traz um bebê para nossa casa." Theo tentou explicar, falar sobre o amor instantâneo que sentiu por Liz, sobre como sentia que era a coisa certa a fazer, mas Marília não queria ouvir. "Eu não estou pronta para ser mãe, Theo."
Minha carreira está decolando, temos planos, sonhos. Como pôde jogar tudo isso fora por causa de um impulso? A discussão se estendeu por horas. Marília acusava Theo de traição, não por infidelidade, mas por ter tomado uma decisão que afetava profundamente suas vidas sem consultá-la. Theo, por sua vez, tentava fazê-la entender a profundidade de seus sentimentos por Liz. No auge da discussão, o choro de Liz ecoou pela casa. Instintivamente, Theo se levantou para ir até ela, mas Marília o impediu. Não, Theo, você precisa escolher agora. Ou essa criança, ou eu. As palavras de Marília pairaram no ar, pesadas e definitivas. Theo olhou para sua esposa, a mulher com quem havia compartilhado tantos anos, tantos sonhos, e então olhou na direção do quarto, onde Liz o chamava. Naquele momento, Theo soube que não havia escolha a fazer. Seu coração já havia decidido. Sinto muito, Marília, disse ele, sua voz quebrada, mas firme. Eu amo você, mas não posso abandonar Liz. Ela precisa de mim. Marília o encarou, lágrimas de raiva e dor escorrendo por seu rosto. Sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu da sala, o som de uma porta batendo ecoando pela casa segundos depois. Theo ficou ali, parado, sentindo o peso de sua decisão. Então, lentamente, caminhou até o quarto de Liz. Ao pegar a pequena nos braços, sentiu uma paz que contrastava com o tumulto dos últimos minutos. Somos só nós agora, pequena, sussurrou ele, beijando suavemente a testa de Liz. Mas vamos ficar bem, prometo. Enquanto embalava Liz de volta ao sono, Theo sabia que um capítulo de sua vida havia se encerrado, mas olhando para o rostinho angelical em seus braços, ele também sabia que um novo, muito mais belo, estava apenas começando. Os meses que se seguiram à partida de Marília foram um turbilhão de emoções e desafios para Theo. O processo de divórcio foi doloroso e complexo, com batalhas judiciais sobre a divisão de bens e acusações amargas de ambos os lados. A imprensa local teve um dia de campo com a história do milionário que trocou a esposa por um bebê abandonado. E Theo se viu no centro de um furacão midiático que ameaçava engolir tudo o que ele havia construído. No entanto, em meio ao caos, Theo encontrou uma força que não sabia que possuía. Cada sorriso de Liz, cada pequena conquista, o primeiro dente, o primeiro balbucio que soava como papa, eram como bálsamos para sua alma ferida. Ele se agarrou a esses momentos, deixando que o amor pela filha o guiasse através da tempestade. Janaína, a babá, tornou-se um pilar de apoio indispensável. Mais do que uma funcionária, ela se tornou uma amiga e confidente, oferecendo não apenas cuidados para Liz, mas também conselhos sábios e um ombro amigo para Theo nos momentos difíceis. Senhor Theo, disse ela um dia, enquanto Liz brincava alegremente no tapete da sala. O senhor é um homem bom. Não deixe que as palavras ruins dos outros o façam duvidar disso. O que o senhor fez por esta menina é uma bênção, e Deus vê isso. As palavras de Janaína tocaram Theo profundamente, reafirmando sua convicção de que, apesar de todos os desafios, ele havia feito a escolha certa. No trabalho, Theo enfrentou seus próprios desafios. Alguns investidores, preocupados com a atenção negativa da mídia, ameaçaram retirar seu apoio. Foi nesse momento que Theo percebeu que precisava não apenas de uma mudança em sua vida pessoal, mas também em sua abordagem profissional. Numa reunião decisiva com a diretoria, Theo apresentou uma visão ousada para a empresa. Um novo foco em tecnologias que pudessem beneficiar crianças carentes e famílias em situação de vulnerabilidade. Ele falou com paixão sobre como sua experiência com Liz havia aberto seus olhos para as necessidades de tantas outras crianças. Senhores, concluiu ele, não estou apenas propondo uma mudança de direção para nossa empresa. Estou propondo que façamos a diferença real no mundo, que usemos nossa tecnologia e nossos recursos para dar a outras crianças as mesmas oportunidades que estou tentando dar a Liz. A sala ficou em silêncio por um momento, e então, para surpresa de Theo, irrompeu em aplausos. Seu discurso apaixonado não apenas salvou sua posição na empresa, mas também inspirou uma nova era de inovação e responsabilidade social. Enquanto isso, em casa,
Theo e Liz desenvolviam uma rotina própria. As manhãs eram preenchidas com brincadeiras e risadas, as tardes com passeios no parque ou visitas ao zoológico local. À noite, Theo lia histórias para Liz, maravilhando-se com a curiosidade e inteligência que via brilhar nos olhos da menina. Foi durante um desses momentos tranquilos que Theo recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Gomes, seu advogado. Theo, disse ele, sua voz tensa. Temos uma situação. A mãe biológica de Liz, ela voltou. O mundo de Theo pareceu congelar. Ele olhou para Liz, que brincava alegremente com seus blocos coloridos, alheia à tempestade que se formava no horizonte. O que isso significa, Dr. Gomes? Theo perguntou, sua voz mal disfarçando o pânico que sentia. Ela quer ver Liz, respondeu o advogado. E ela está considerando pedir a guarda de volta. Theo sentiu como se o chão tivesse sido arrancado de seus pés. A ideia de perder Liz era insuportável. Ela não era apenas a criança que ele havia decidido cuidar. Ela era sua filha, em todos os sentidos que importavam. Não vou perdê-la, Dr. Gomes, disse Theo, uma determinação feroz em sua voz. Faça o que for preciso, mas não vou abrir mão da minha filha. Enquanto desligava o telefone, Theo olhou novamente para Liz. A menina ergueu os olhos, sorrindo para ele com aquele sorriso inocente e confiante que sempre derretia seu coração. Não se preocupe, meu amor, sussurrou Theo, pegando-a no colo e abraçando-a apertado. O papai vai cuidar de tudo. Mas enquanto embalava Liz, Theo não pôde evitar o medo que se instalava em seu coração. A batalha que estava por vir seria a mais difícil de sua vida, e ele sabia que precisaria de toda a sua força, amor e determinação para manter sua família unida. Os dias que se seguiram à notícia do retorno de Yara foram um turbilhão de emoções e atividades frenéticas para Theo. Ele se reuniu inúmeras vezes com o Dr. Gomes, discutindo estratégias legais e preparando-se para o que prometia ser uma batalha judicial intensa. Theo, explicou o Dr. Gomes durante uma de suas longas reuniões. A lei tende a favorecer os pais biológicos nesses casos, mas temos alguns pontos a nosso favor. Você tem cuidado de Liz por mais de 1 ano agora, proporcionando um ambiente estável e amoroso. Além disso, Yara abandonou a criança, o que pesa contra ela. Theo assentiu, absorvendo cada palavra. E quanto ao bem-estar de Liz, isso não deveria ser o mais importante? Absolutamente, concordou o advogado. E é aí que vamos focar nossa estratégia. Vamos mostrar ao juiz que o melhor interesse de Liz é permanecer com você. Enquanto isso, em casa, Theo se esforçava para manter a rotina de Liz o mais normal possível. Ele não queria que a menina sentisse a tensão que pairava no ar. Janaína, percebendo a gravidade da situação, redobrou seus esforços, oferecendo apoio não apenas a Liz, mas também a Theo. Senhor Theo, disse ela uma noite, depois de colocar Liz para dormir. O senhor precisa cuidar de si mesmo também. Essa menina precisa do senhor forte. Theo sorriu fracamente, grato pela preocupação. Obrigado, Janaína. Não sei o que faria sem você. O dia do encontro com Yara finalmente chegou. Por sugestão de Dr. Gomes, eles concordaram em se encontrar em um ambiente neutro, um parque público perto da casa de Theo. Quando Theo chegou ao parque com Liz, seu coração batia acelerado. De longe ele viu uma jovem mulher sentada em um banco, seu olhar ansioso vasculhando o local. Mesmo à distância, Theo reconheceu Yara imediatamente. Liz, sussurrou ela, sua voz embargada pela emoção. Theo parou a alguns passos de distância, incerto sobre como proceder. Liz, curiosa como sempre, olhava para Yara com interesse, mas sem reconhecimento. Olá, Yara, disse Theo, mantendo a voz calma por Liz. Como você está? Yara desviou o olhar de Liz para Theo, uma mistura de gratidão e culpa em seus olhos. Bem, obrigada. Eu não sei como agradecer pelo que você fez. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Liz, alheia à atenção, começou a balbuciar alegremente, quebrando o gelo. Ela está tão grande, disse Yara, sua voz mal passando de um sussurro. E parece tão feliz. Theo assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Ela é incrível.
A cada dia me surpreende mais. Eles se sentaram em um banco próximo e Theo permitiu que Yara segurasse Liz por um momento. Observou com o coração apertado enquanto Yara abraçava a menina, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Yara, começou Theo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu entendo que você queira fazer parte da vida de Liz, mas preciso que entenda, ela é minha filha agora, em todos os sentidos que importam. Yara ergueu os olhos, encontrando o olhar determinado de Theo. Eu sei, disse ela suavemente. Eu vi como ela olha para você como se sente segura em seus braços. Eu não vim para tirar isso dela. Theo sentiu um peso ser levantado de seus ombros. Então, o que você quer? Eu quero fazer parte da vida dela, respondeu Yara. Não para substituir você, mas para complementar. Quero que ela saiba sobre suas origens, sobre mim. Theo considerou as palavras de Yara por um longo momento. Ele olhou para Liz, que brincava contente no colo de Yara, e então de volta para a jovem mãe. Talvez, disse ele finalmente, possamos encontrar um meio-termo, um arranjo que seja bom para Liz. O rosto de Yara se iluminou com esperança. Você faria isso? Mesmo depois de tudo? Theo assentiu lentamente. Por Liz, sim. Ela merece conhecer você, saber de onde veio. Mas, ele acrescentou, sua voz ganhando um tom firme, eu sou o pai dela. Isso não vai mudar. Yara concordou rapidamente. Eu entendo e agradeço. Você deu a ela o que eu não podia na época. Nunca vou esquecer isso. Enquanto observavam Liz brincar na grama, Theo e Yara começaram a delinear os contornos de um novo arranjo familiar. Não seria fácil, e haveria muitos desafios pela frente, mas ambos estavam determinados a colocar o bem-estar de Liz em primeiro lugar. Naquela noite, enquanto colocava Liz para dormir, Theo refletiu sobre os eventos do dia. A batalha que ele tanto temia não havia se materializado da forma que esperava. Em vez disso, um novo capítulo estava começando, um que prometia ser complexo, mas também cheio de possibilidades. Durma bem, meu amor, sussurrou Theo, beijando suavemente a testa de Liz. O papai está aqui, e agora você tem ainda mais amor em sua vida. Os meses que se seguiram ao encontro no parque foram um período de ajustes e descobertas para Theo, Liz e Yara. Com a ajuda de Dr. Gomes, eles estabeleceram um acordo de guarda compartilhada, que permitia a Yara visitas regulares, enquanto mantinha Theo como o guardião principal de Liz. No início, as transições eram desafiadoras. Liz, embora geralmente alegre e adaptável, ocasionalmente ficava confusa com a presença de Yara em sua vida. Theo lutava contra sentimentos de ciúme e insegurança, temendo que Liz pudesse um dia preferir sua mãe biológica. Mas, com o tempo e paciência, uma nova dinâmica começou a se formar. Yara provou ser uma presença positiva na vida de Liz, trazendo uma energia diferente e novas experiências. Ela começou a ensinar a Liz sobre suas origens, contando histórias de sua própria infância e compartilhando tradições familiares. Theo, por sua vez, descobriu que sua relação com Liz só se fortaleceu. O medo de perdê-la havia dado lugar a uma apreciação ainda maior por cada momento que compartilhavam. Ele se maravilhava com o coração generoso de sua filha, que parecia ter espaço de sobra para amar tanto a ele quanto a Yara. Um dia, enquanto observava Liz e Yara brincando no jardim, Theo sentiu uma presença ao seu lado. Era Janaína, um sorriso sábio em seu rosto. Viu só, senhor Theo, disse ela suavemente. O amor não divide, multiplica. Theo assentiu, sentindo uma onda de gratidão por tudo o que havia acontecido. Você está certa, Janaína, como sempre. Na empresa, a nova direção proposta por Theo estava dando frutos surpreendentes. O foco em tecnologias para ajudar crianças e famílias carentes não apenas melhorou a imagem pública da empresa, mas também abriu novos mercados e oportunidades. Theo descobriu que sua experiência pessoal com Liz o tornava um líder mais empático e visionário. Um dos projetos mais bem-sucedidos foi um aplicativo que conectava famílias adotivas a recursos e apoio. Inspirado em sua própria jornada, Theo garantiu que o app oferecesse não apenas informações práticas,
mas também suporte emocional e uma comunidade para compartilhar experiências. À medida que Liz crescia, Theo se surpreendia cada vez mais com a pessoa que ela estava se tornando. Aos 4 anos, ela era uma mistura fascinante de sua própria personalidade vibrante e traços que ele reconhecia tanto em si mesmo quanto em Yara. Foi numa tarde de domingo, durante um churrasco que reuniu Theo, Liz, Yara, Janaína e alguns amigos próximos, que Theo teve uma epifania. Observando Liz correr pelo jardim, rindo e brincando, ele percebeu que sua vida havia se transformado de maneiras que jamais poderia ter imaginado naquela noite fria em que encontrou Yara e o bebê perto do lixão. Naquele momento, Liz correu até ele, seus olhos brilhando de alegria. "Papai, vem brincar." Theo a pegou nos braços, girando-a no ar enquanto ela ria. "Claro, meu amor. Papai está aqui." Enquanto se juntava às brincadeiras, Theo notou Yara observando a cena com um sorriso sereno. Seus olhares se cruzaram e uma compreensão silenciosa passou entre eles. Ambos sabiam que, apesar de todos os desafios e incertezas, haviam criado algo belo e único. Mais tarde naquela noite, após colocar uma Liz exausta na cama, Theo se sentou na varanda de sua casa, olhando para as estrelas. Ele pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos anos. A chegada inesperada de Liz, o fim de seu casamento com Marília, os desafios no trabalho, o retorno de Yara. Enquanto refletia, Theo ouviu passos suaves atrás dele. Era Yara, que havia ficado para ajudar a arrumar depois do churrasco. "Posso me juntar a você?" ela perguntou suavemente. Theo assentiu, indicando a cadeira ao lado. Por alguns momentos, eles ficaram em silêncio, contemplando o céu estrelado. "Sabe?" Yara começou, sua voz baixa e pensativa. "Há noites em que ainda me pergunto se fiz a coisa certa naquela noite. Deixar Liz com você foi a decisão mais difícil da minha vida." Theo virou-se para olhá-la, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. "E o que você pensa agora?" Yara sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. "Penso que foi a melhor decisão que já tomei. Não apenas para Liz, mas para todos nós. Você deu a ela um lar, amor, estabilidade, e me deu a chance de me reconstruir, de me tornar alguém que pode fazer parte da vida dela de uma maneira positiva." Theo sentiu um nó na garganta. "Obrigado, Yara. Isso significa muito para mim." "Não, Theo. Eu é que agradeço," ela respondeu, colocando gentilmente a mão sobre a dele. "Você não apenas salvou Liz naquela noite. Você nos salvou." Naquele momento, um entendimento silencioso passou entre eles. Todas as tensões remanescentes, todas as dúvidas e inseguranças pareceram se dissipar na noite estrelada. O som suave de passos infantis interrompeu o momento. Liz apareceu na porta da varanda, esfregando os olhos sonolentamente. "Papai, mamãe!" Ela chamou, sua voz pequena e sonolenta. Theo e Yara trocaram um olhar de surpresa e emoção. Era a primeira vez que Liz chamava Yara de mamãe. "Estamos aqui, meu amor," Theo respondeu, abrindo os braços para a filha. Liz caminhou até eles, subindo no colo de Theo e estendendo uma mão para Yara. Os três se abraçaram, formando um quadro que, anos antes, nenhum deles poderia ter imaginado. "Tive um sonho," Liz murmurou, aninhando-se entre eles. "Sonhei que éramos uma família grande e feliz." Theo e Yara trocaram outro olhar, desta vez cheio de ternura e compreensão. "E somos, meu amor," Theo sussurrou, beijando o topo da cabeça de Liz. "Somos uma família grande, feliz e um pouco diferente, mas isso só a torna mais especial." Enquanto embalavam Liz de volta ao sono, Theo refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. Cada desafio, cada momento de dúvida, cada lágrima derramada, tudo havia valido a pena por este momento de pura felicidade. Ali, sob o céu estrelado de águas claras, Theo soube que havia encontrado algo muito maior do que o sucesso empresarial ou a riqueza material. Ele havia encontrado o verdadeiro significado de família, amor e propósito. E enquanto o trio permanecia abraçado, as estrelas brilhando acima deles, Theo fez uma promessa silenciosa. Ele prometeu que, não importa o que o futuro reservasse, continuaria a nutrir e proteger essa família única e preciosa que o destino havia lhe presenteado.
O amanhã traria novos desafios, novas alegrias e, sem dúvida, algumas surpresas. Mas Theo sabia que, com Liz e agora com Yara ao seu lado, estava pronto para enfrentar qualquer coisa que a vida lhes apresentasse. Enquanto a noite avançava e a pequena família finalmente se recolhia para dormir, Theo não pôde deixar de sorrir. A vida que ele vivia agora era muito diferente daquela que havia imaginado para si mesmo anos atrás. Era mais complicada, mais desafiadora, mas infinitamente mais rica e gratificante, e ele não trocaria isso por nada no mundo.